Fala, gênio! Sejam bem-vindos ao canal do Fábrica de Gênios e o canal do CIATEM. Meu nome é Arthur Felipe Veloso. Estou sendo o professor de vocês do curso de Power BI aplicado à saúde. Esse curso é uma parceria do Fábrica de Gênios com o CIATEM da Universidade Federal do Piauí, em formato de agradecimento para todos da área da saúde, pesquisadores, cientistas, médicos, enfermeiros, todo mundo que está lutando com essa causa aí por nós. Então, muito obrigado a todos mais uma vez e vamos de muito Power BI. Nesta aula vamos aprender sobre ETL e as etapas do Power BI. Então, antes de começar, já deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal do CIATEM e do Fábrica de Gênios e não perde nenhuma aula. Comenta, deixa seu like aí e vamos que vamos. Bom, como eu já me apresentei, sou Arthur Felipe Veloso, estou sendo professor de vocês aqui do curso. Nesta aula vamos conhecer o ETL, como ele funciona e como a gente pode usar ele no Power BI. E vamos também conhecer as etapas do Power BI para que você possa fazer um BI perfeito. Começando aqui por ETL, o ETL é uma abreviação, uma sigla de Extract, Transform, Load, ou seja, extração, transformação e carga. O ETL é um processo de pré-processamento dos dados para que a gente faça isso antes de que os dados vá para o Power BI e possa de fato ser analisado. Então, no processo de extração, ele vai extrair todos os dados da sua fonte de dados. Então, se você tiver, por exemplo, usando um Excel, ele vai extrair todos os dados do Excel. Depois ele vai para o próximo passo, que é a transformação. Na transformação é onde a gente faz toda a limpeza dos dados, a gente tira colunas vazias, linhas vazias, valores nulos, substitui valores e entre outras coisas. Depois que meus dados já estão normalizados, transformados e no ponto de ser utilizados, a gente vai carregar esses dados para um Data Warehouse. Então esse é o ciclo dos dados no Power BI. Então aqui na imagem, para vocês entenderem, a gente tem várias fontes de dados, você consegue conectar no Power BI. Aí quando você conecta essa fonte de dados, aí o ETL entra, ele faz a extração, transformação e carga. E aí seus dados agora vão estar armazenados em um Data Warehouse. No Data Warehouse é uma base de dados que ela vai junto com o seu arquivo do Power BI. Então não importa se a sua fonte de dados não está mais onde ela esteve no momento que a gente trouxe os dados. Mas o que importa é que o Data Warehouse ele esteja sempre aqui do lado do arquivo do Power BI. Que é a partir dele que a gente vai utilizar esses dados. E aí, com o Data Warehouse é que a gente vai conseguir fazer as análises, relatórios e a mineração de dados. Quais são as fases do ETL? Então, a primeira fase é a extração dos dados. A segunda fase é a limpeza, ajustes e consolidação, ou também chamado transformação dos dados. Aí vem a terceira fase, que é a entrega, ou seja, ele vai carregar no Data Warehouse. E a quarta fase, você faz o gerenciamento dos seus dados diretamente no seu Data Warehouse, e não mais no seu arquivo Excel, CSV, banco de dados ou algo do tipo. Quais são os requisitos para você fazer um bom ETL? Primeiro, você tem que ter requisitos de negócio. Então você tem que entender o que você está trabalhando. Então, se você vai fazer um relatório para a área da saúde, você tem que dominar aquilo ali que você está analisando. Você vai fazer um relatório para a área comercial, você tem que dominar a área comercial e entre outras áreas. A segunda é a viabilidade dos dados. Se eu vou estar utilizando um dado que ele vai estar sempre sendo atualizado, então eu tenho que saber se esses dados realmente vão ser viáveis para mim poder usar. Ou será se é uma grande quantidade de dados que não vale nem a pena eu poder carregar no meu Data Warehouse. Terceiro requisito é a latência dos dados, ou seja, o tempo que esse dado vai ser atualizado. Período de corona, a gente precisa usar uma base de dados que ela seja realmente atualizada, por exemplo, diariamente. Então esses dados realmente têm que ser atualizados diariamente, a gente tem que ter esse delay. Mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com algo que precisa de um delay mais rápido, tem que atualizar por hora, por minuto, por segundo, então você tem que entender a latência dos seus dados antes de montar o relatório.
E por fim, a política de appliance, né? Ou seja, de segurança dos dados. Será que esse dado aqui eu realmente posso usar? Será que eu posso fazer um web scrap nesse site e não vai ter problema? Né? Então você tem que ter esse quesito aí, pensar antes de poder usar essas informações. As etapas do BI. Para você montar um BI perfeito, você tem que entender quais são as etapas, como você pode seguir, né, para poder conseguir ter um sucesso lá na frente. A primeira etapa é a da coleta. É nesse momento que você vai ter a coleta de dados e informações do relatório que você vai montar. Então o que é que a gente faz na coleta? Primeiro, o que eu costumo chamar de pergunta dos gestores. É o que? Você monta uma reunião com seus gestores, com as pessoas que vão consumir esse relatório, e aí você apresenta o que você pode fazer, explica o que é o Power BI, o BI e tudo mais. E aí eles vão começar a apresentar dúvidas. Por exemplo, qual é o sexo que eu tenho mais quantidade de pessoas infectadas em Teresina? Essa é uma pergunta dos gestores, que você vai anotando, e a ideia é responder isso com o dashboard, né? Um relatório que você vai montar. Então a gente precisa saber o que queremos responder com esse relatório e qual o objetivo realmente desse relatório. Por que eu estou montando esse relatório? Não vai ser à toa. Se for à toa, não faz sentido, né? Então a gente tem que ter um objetivo para esse relatório. Segundo ponto, mapear os dados. Você tem que mapear quais são os dados que eu preciso analisar. Ano, quantidade de infectados, sexo, né? Gerar a matriz de necessidade e indicadores. Então, quais são as fontes de dados que eu vou analisar? Quais são as tabelas que eu vou analisar? Então, eu tenho que ter uma tabela de pacientes, eu tenho que ter uma tabela de calendário, né? Então, assim, não precisa ter um conhecimento tão vasto em programação, em banco de dados, mas você precisa ter pelo menos a noção de onde é que essas informações, né, se encontram, para a gente poder, de fato, entender quais são as tabelas que eu vou precisar. Quais são as colunas, como essas tabelas se relacionam, né? Então, para eu poder conseguir fazer um filtro, por exemplo, de paciente por data, eu preciso de duas tabelas, uma tabela de paciente e uma tabela de calendário. Relaciono elas pelo quê? Pela data. Então, eu entendo que tem um relacionamento entre as duas tabelas por conta de um campo que está presente nos dois. Beleza? Isso é o que a gente vai ver na prática. Aí vem a segunda etapa, que é a organização dos parâmetros levantados. Então, depois que você levantou esses parâmetros, as tabelas, relacionamento e tudo, aí você vai levantar as métricas que você vai precisar fazer, bem como KPIs, que são os indicadores chaves que a gente tem que ficar monitorando, e os relacionamentos entre as tabelas, que a gente de fato vai ter que ter isso daí bem modelado. Etapa 3, análise. Na análise, a gente vai fazer de fato o nosso processo de ETL. Então é nesse momento que a gente vai fazer pega os dados, né, da nossa fonte, a gente vai abrir o Power BI, já vai fazer a extração, transformação e carga no nosso Data Warehouse. A partir daí, eu tenho tudo no meu Data Warehouse. O que eu preciso fazer agora? Modelar. Então eu preciso fazer o relacionamento entre as tabelas lá no meu Power BI. E por fim, a gente vai de fato criar nossos visuais, né? O nosso relatório, nosso dashboard, com base nesse Data Warehouse que já está selecionado e tratado. A quarta etapa é o compartilhamento. Então, depois que você fez o seu relatório, você vai compartilhar para o seu gestor. Então, ou você sobe isso para a nuvem, né, para o Power BI Service, e manda um link para o seu gestor. Se vocês dois tiverem uma conta Pro, você pode compartilhar para o seu gestor de forma privada, ou então você pode simplesmente publicar isso no seu site, certo? De forma pública mesmo. É nesse momento que a gente vai fazer a publicação na internet, se for preciso. A gente vai compartilhar para o nosso gestor, para os nossos clientes e vamos apresentar. Então, depois que eu terminei meu relatório, meu visual, eu monto a apresentação e vou apresentar isso para os meus gestores, se for o caso, né? E por fim, o monitoramento. É no monitoramento que a gente vai fazer a análise do consumo dos nossos relatórios. Então é nessa fase que a gente precisa saber, será se o nosso dashboard está realmente sendo utilizado? Quais são os relatórios que estão sendo mais utilizados? Quais são os visuais que estão sendo utilizados? Ou tem visuais lá que ninguém nem olha? Então a gente precisa remover esses visuais, porque quanto menos informações
irrelevantes, melhor. Você deixa o seu dashboard mais limpo, mais objetivo e mais claro. E aí a tomada de decisão ela vai ser mais rápida, porque eu estou olhando rapidamente um dashboard de uma página só e já vejo toda a historinha ali, né, respondendo todas as minhas perguntas na minha cabeça, sem precisar ficar navegando entre várias páginas, e eu acabo esquecendo o que tinha no relatório anterior, enfim, eu consigo deixar ele bem objetivo e bem sofisticado, né? E por fim, as informações elas devem ser efetivas. Se você não estiver passando um dashboard claro, efetivo, que realmente possa contribuir, exclui ou melhora, ou busca uma forma de melhorar esse dashboard. Porque se ele não está contribuindo para os seus gestores, para os seus clientes, então é porque a forma que você fez, ela não está legal, não está contribuindo de forma nenhuma. Pessoal, dúvidas sobre esses conceitos de ETL, de etapas de Power BI, eu peço que vocês comentem esse vídeo, tirem todas as suas dúvidas, não deixem passar, porque esses conceitos são muito importantes para a gente poder ter um maior sucesso na hora de fazer a prática, beleza? Então, bota na sua cachola todos esses conhecimentos que a gente está vendo aqui no vídeo, anota, aprende mesmo na prática, tenta replicar. Se você quiser, você pode pesquisar mais sobre isso, sobre a ETL, sobre as etapas do Power BI, do BI, e aí é bom que você deixe os seus conhecimentos bem mais amplos, mais consolidados, e você não vai ter problema na hora que a gente estiver na prática, beleza? Então, pode comentar aí, deixa seu like, se inscreve nos canais, e qualquer coisa estarei aqui para tirar suas dúvidas. Valeu, abraço!